Nós teríamos que dar continuidade um pouco em Mateus 16 novamente. Nós falamos de uma parte dessa porção das Escrituras muito importantes, para nós, aquilo que Cristo edificou e está edificando até hoje, e essa obra será terminada quando a última pedra for colocada nesse templo. E daí então essa igreja gloriosa sairá dessa terra para encontrar com Cristo, estará para sempre com Ele em glória. E no final daquilo que nós falamos anteriormente, nós mencionamos que havia um propósito muito terrível do inimigo em confundir, em roubar aos crentes a certeza da sua salvação, baseada na sua fé, na obra consumada de Cristo na cruz. Acrescentando a isso próprias obras ou outras coisas como indulgência ou qualquer coisa que pudesse acrescentar ou roubar das almas essa certeza da sua salvação eterna. Mas há então uma sequência disso, Vou ler desde o versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Cristo, ao dar a Pedro essas chaves, e os homens tendo confundido que a pedra era Pedro e não Cristo, então eles tinham que dar continuidade aos seus pensamentos de que a pedra era Pedro, e então relacionaram o versículo seguinte como dando as chaves dos céus para Pedro. E isso foi o erro mais grave que se pode ter cometido, porque realmente, além de obras, além de indulgência ou qualquer coisa assim, que foi introduzido nesse período tão negro da igreja na terra, ainda deram a um homem a decisão de uma alma entrar ou não nos céus. É uma confusão muito grande, e confundindo essas coisas, nós caímos num gravíssimo erro doutrinal, que é aquele que justamente nós já temos falado de se anular a obra de Cristo, dando assim na mão de um homem comum, como Pedro foi, ainda que um apóstolo, que honrou o nome de Cristo e tudo mais, com todo o respeito que nós temos pelos apóstolos, mas dando a um homem comum, como ele mesmo diz, não, eu sou um homem comum, como vocês, falou para Cornélio. E dando a um homem essa decisão, esse poder de entrar nos céus, segundo o que ele determinasse. Então esse foi outro grande erro. E isso foi confundir a igreja com o reino dos céus. O Senhor não edifica a igreja com chaves, claro. E não deu chave nenhuma do céu para Pedro. Deu a chave do reino dos céus. Então, nós não podemos confundir a igreja com o reino dos céus. Assim como nós não podemos confundir os céus com o reino dos céus. O reino dos céus está se passando aqui na terra. A característica desse reino é que o seu senhor, o seu rei, ele está nos céus. Ele tem uma forma hoje oculta, esse reino. Vamos ler um versículo em Gênesis para ilustrar
essa ideia do reino dos céus. E se caracteriza por ser governado dos céus, mas aqui na terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Então foram esses luminares para governar a terra. Essa é uma figura do reino dos céus. Ele é governado dos céus. Quando em Apocalipse nós vemos, simbolicamente falando, dessas estrelas caindo, do sol não dando a sua luz, a lua se transformar em sangue, isso tudo nos fala dos poderes, dos governos, né, que cairão no tempo da grande tribulação. E não haverá, então, governo, mas haverá uma anarquia completa, algo que será muito terrível. Hoje nós falamos, né, de que está tudo muito terrível, violência e tudo mais, mas nós não temos ideia do que é não haver governo. Nós não temos ideia do que acontecerá quando o Espírito Santo for tirado da terra, quando a igreja sair da terra, o Espírito Santo com ela, e for elevado às alturas. E como é que vai ficar isso daqui? É um estado assim que nós nem podemos imaginar. Se hoje há tanta violência, tanta corrupção e tudo mais, naqueles dias haverá uma completa anarquia e um desgoverno total. Mas hoje não, hoje nós temos o reino dos céus aqui na terra, governado do céu. Quando Cristo subiu, então, esse reino se iniciou aqui na terra. E nós temos, então, o que nós encontramos só em Mateus, essa expressão, o reino dos céus. Então, o Senhor deu a Pedro as chaves do reino dos céus. Deu chaves a ele. Essas chaves ele usou 2 vezes. Ele usou para introduzir os judeus, né, no reino. E eles eram culpados do sangue de Cristo. E ele, então, com seu discurso, em Atos 2, abriu essa porta, e eles se arrependeram, compungiram-se em seus corações, e disseram: que faremos, varões e irmãos? E eles disseram: arrependei-vos, e sede batizados de cada um, e recebereis o dom do Espírito Santo. E foi assim. Ele abriu, então, usou essa chave a primeira vez para abrir, para entrar os judeus. E depois, em Atos capítulo 10, ele usa as chaves novamente para abrir para os gentios entrarem no reino. E os gentios, ouvindo a palavra, a casa de Cornélio, os seus amigos convidados, ouvindo a palavra, e caiu o Espírito Santo sobre eles também, e daí então eles foram batizados. Não fala ali de arrependimento, porque diretamente eles não eram culpados do sangue de Cristo como nação, né? Mas eles estavam fora do reino também. Foram introduzidos nesse reino, então, pelo batismo. E eles estão, os gentios, né, nesse reino dos céus. Então, as chaves foram dadas a Pedro e foram usadas nessas ocasiões. Mas ele fala algo mais. Em Mateus 16, novamente. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus.
E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Um reino aqui na terra, e Cristo está outorgando a Pedro, é pessoal isso, está dando a Pedro, não era transferível para outras pessoas, os sucessores de Pedro, como quiseram colocar, não era transferido esse poder que ele tinha recebido. E diz que o que ligares na terra será desligado, e tudo que desligares será desligado. O que ligares será ligado, e o que desligares será desligado. Isso foi dado a Pedro somente. Então nós vemos esse apóstolo agindo com essa autoridade dada a ele em muitas ocasiões. Por exemplo, no caso de Ananias e Safira, era uma ação que ele estava tendo com essa autoridade que Cristo havia dado. Nas parábolas que foram faladas do capítulo 13 de Mateus, nós vemos parábolas sobre o reino dos céus. Uma delas é a parábola do joio e do trigo. Então, enquanto os homens dormiram, né? Mais uma vez, os homens que dormiram, foi semeado o joio no campo, onde havia semeado o trigo, e nasceu tudo junto. E daí os trabalhadores falaram: quer que arranquemos o joio? O senhor falando: não, porque se vocês vão arrancar o joio, vai arrancar o trigo e deixa, isso aí não é trabalho para vocês. Depois, explicando essa parábola para os discípulos em particular, ele explica que esse trabalho seria um trabalho dos anjos. Os anjos farão esse trabalho no futuro. Vão arrancar o joio do meio do trigo. Então, nós vemos que foi uma coisa que não era da competência dos homens fazer isso, mas foi dado aos anjos. E porque a única maneira de se tirar alguém do reino dos céus é pela morte. Só pela morte nós podemos tirar alguém do reino dos céus. Depois ele é batizado, está no reino, então só se matar. Foi o que inclusive a igreja romana, né, que introduziu essa falsa doutrina de que Pedro tinha a chave dos céus, que Pedro era pedra, toda essa farsa que foi divulgada, né? Inclusive, tem essa parte, né, que foi realmente muito confundida. E eles, então, quiseram arrancar o joio, por matar as pessoas, por exemplo, na Inquisição, foi feito isso. E daí o que eles faziam? Pelo menos no tempo da Reforma, principalmente, né, acabaram arrancando mais trigo do que joio. Porque realmente não era o trabalho para eles fazerem. Então eles estavam confundindo reino dos céus com igreja. Uma grande confusão. Então, dessa confusão surgiu uma outra doutrina muito perniciosa que nos nossos dias é muito divulgado no meio da cristandade professa. Que é, nós não podemos julgar. Não está falando lá que não é para a gente fazer isso? Nas parábolas não fala que não é para gente, que nós não podemos julgar uns aos outros, que não é para tirar o joio do meio do trigo. Não está falando. Tá bom, mas isso está falando lá no reino dos céus. Não está falando na igreja. Na igreja é diferente. Nós não podemos aplicar o mesmo princípio que é aplicado para o reino dos céus na igreja de Deus. Então, o que acontece? Essa é uma grande diferença do reino dos céus e da igreja. Na igreja, quando o mal é manifesto, ele deve ser julgado. Não é que ele pode, ele deve ser julgado. E uma pessoa que tem causado o mal, que tem pecado, que está comprometendo a santidade da casa de Deus, essa pessoa deve ser tirada assim. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 5, um exemplo disso. Vou ler desde o versículo 6
1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, tirai, pois, de entre vós, isso não é matar alguém, tirar pela morte. Na igreja não existe tal coisa. Na igreja tira-se por tirar fora de comunhão uma pessoa que for, também aqui não é uma lista completa, uma pessoa afinal, que insiste em fazer a própria vontade e acaba caindo em pecado, e uma ação que a Assembleia deve tomar. Então isso é muito diferente, é uma das diferenças cruciais. Se nós não fazemos isso na Assembleia, nós perdemos esse lugar. Cristo não pode permanecer onde o mal é permitido. Nós dissemos hoje à tarde já da sua longanimidade, em usar todos os recursos para que isso não aconteça, mas ele pode sair do meio. Porque eu estava lendo de novo, aliás, as coisas que eu citei aqui foi de um livro de um irmão que está sendo bem usado pelo Senhor esses últimos dias. E ele falou disso também, que quando nós devemos deixar uma assembleia? Quando o Senhor deixar. É o único motivo de nós deixarmos uma assembleia, congregada ao nome de Cristo, é quando o Senhor já não estiver mais lá. Mas isso é uma coisa remota, muito difícil. Cristo está cuidando para que não haja esse tipo de coisa, de ele ter que sair do meio por um mal não julgado. Então, Pedro não tinha chaves da igreja, nunca teve chaves dos céus. Pedro sim teve chaves do reino dos céus. A outra coisa que ele fala, no versículo 19, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e que desligares na terra será desligado nos céus. São atitudes que ele tomava na terra e que o céu sancionava isso. Não é que se ele fizesse qualquer coisa errada, o céu ia concordar com o que é errado. Não se trata disso. Mas é que a ação ia ser respeitada. Porque essas chaves foram dadas a ele. No reino dos céus, repito. Vamos ler em Mateus, um pouco para frente, Mateus 18. Não queria ler tudo, mas vamos ler do versículo 15. Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu.
e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Aquilo que Pedro tinha no reino dos céus, ele não tinha aqui. Aqui foi comissionado a 2 ou 3 congregados ao nome de Cristo. Então vejam a grande diferença. Pedro podia ligar e desligar no reino, porque foi dada essa autoridade a ele. Aqui essa autoridade é comissionada a 2 ou 3 congregados ao nome de Cristo. Então, na igreja, Pedro não tem chaves da igreja, na igreja. Ele trabalhou muito falando dela, pregando o reino e tudo mais, mas na igreja, a autoridade máxima que o Senhor havia concedido é para 2 ou 3 congregados ao nome de Cristo. E isso também, como a Pedro também, não é que o céu está tornando uma coisa errada, certa, mas ele está sancionando aquilo que a autoridade daquela assembleia, daqueles 2 ou 3 congregados ao nome de Cristo numa localidade, aquilo que eles determinarem. E pode acontecer muitas vezes, né, de haver erro nessas decisões. Isso pode acontecer, e acontece, e aconteceu. Já na história da igreja, como sabemos. Mas isso não muda essa autoridade, porque a autoridade não pode ser confundida com infalibilidade. Outro erro também muito divulgado, infalibilidade, porque o Papa, como dizem, é infalível, e isso não existe. E nem para Pedro, no reino dos céus, e nem para esses 2 ou 3 congregados ao nome de Cristo na igreja. Então, pode haver falha. E isso vai ser trabalhado, o próprio Senhor vai trabalhar com isso, no coração dos irmãos dessa assembleia. Talvez até outros precisem até com um pouco mais de conhecimento da palavra vir ajudar a entender, a elucidar. Pode até acontecer essas coisas, mas a autoridade do Senhor está na assembleia local. Então, é uma comissão dada a Cristo. Não é comissão, eu estou usando, é uma autoridade outorgada, né, a 2 ou 3 para fazerem isso. Porque esses 2 ou 3 aqui representam a assembleia em si. Podemos ver uma outra ocasião em que se é outorgada também autoridade. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo... desde o versículo 20. Ele se põe no meio dos discípulos, no versículo 20 fala: e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Que interessante. Perdoar pecados. Homens perdoando pecados. Como é isso, então? Já que eu disse pouco tempo atrás que isso é uma coisa, uma incumbência apenas do Senhor, de ter nos perdoado os pecados. Isso é administração, administrativamente, ou no governo na terra, no reino dos céus. Cristo está dizendo a eles, ele soprou sobre eles, como foi em Gênesis, né? Soprou fôlego de vida.
nas narinas de Adão. Essa é uma nova criação. Ele começou com um sopro também, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mas na verdade, irmãos, eu devo dizer isso, que eles não receberam o Espírito Santo naquele momento. Sabem por quê? Porque Cristo não tinha sido ainda glorificado. E a promessa era que, quando ele fosse glorificado, derramaria o Espírito Santo sobre a terra. Então, é como se ele estivesse dizendo aqui, assoprando sobre eles e dizendo: recebei o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali, então, o Espírito Santo veio pela primeira vez habitar entre crentes, porque encheu toda a casa, né? E em crentes, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, e aqui ele também outorga a eles essa autoridade, e eles podiam reter governamentalmente, não sei se existe essa palavra em português, mas no governo de Deus, na entrada do reino, se eles não aceitassem, se eles se recusassem, então eles poderiam deixar retido aqueles pecados deles, de não terem aceitado a Cristo. E assim também nós vemos em Tiago conferido esse mesmo tipo de autoridade. Isso eu estou dizendo, não para perdão de pecados, para a salvação da alma deles, não era isso. Era na sua circunstância de culpados da morte de Cristo. Aqueles que Pedro, por exemplo, também falou que arrependei-vos e sejam batizados. Quem se recusou ao batismo, ali batismo perdoava até pecado. Por quê? Porque eles tinham que mudar de posição de culpados da morte de Cristo para passar para a posição daqueles que tinham aceitado a morte de Cristo e se arrependido de terem crucificado o seu próprio Messias, no caso dos judeus. E aqui também a mesma coisa, não está falando de salvação da alma deles, mas do governo aqui na terra, de ficar retido os pecados daqueles que não tinham se arrependido do sangue de Cristo que tinha sido derramado. Mais um versículo para mostrar esse tipo de perdão de pecados. Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte a uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Não é interessante isso? Salvará uma alma. Alma aqui, para nós podermos entender, é uma pessoa. Não está falando de salvação da alma. Muitas vezes na Bíblia diz que em tal cidade havia tantas almas. Não era apenas almas, eram almas com corpos, eram pessoas representativamente, né? Pessoas. Aqui se trata da mesma coisa. E aqui se trata de um crente que pecou e que alguém conseguiu mostrar que ele havia pecado. E esse crente, com esse pecado, ele tinha ficado doente. E a oração dos irmãos, aqui essa autoridade de perdoar pecados está dada aos presbíteros da igreja, aos irmãos, aos anciãos da igreja, fazer isso. Não é nem para os discípulos, para os 12,
os 11, no caso que era lá em João, e também não era para Pedro, nem tampouco para 2 ou 3 congregados ao nome de Cristo. Aqui eram esses supervisores, esses irmãos que estavam à frente na Assembleia, e que esse irmão, tendo pecado, eles podiam orar por ele, porque a doença que ele tinha, na verdade, era porque Deus estava, por assim dizer, castigando por algum pecado que ele tinha, que ele não queria confessar. E que quando ele confessou, salvou a sua vida aqui, porque senão ele seria como alguns lá em Coríntios capítulo 11, que na verdade já tinham dormido, né? Ou seja, tinham morrido, e porque Deus estava tratando, castigando-os, porque eles estavam tomando a ceia do Senhor como se fosse uma ceia comum, indignamente. E aqui, esse havia pecado e havia se ficado nessa doença, né, por pecado. Então havia autoridade desses irmãos. Hoje nós não os temos, como nós dizemos, estabelecidos, né? Reconhecidos talvez, mas estabelecidos não. Não há apóstolo para levantar anciãos numa assembleia. E nem alguém que seja delegado por um apóstolo para fazer isso. Nesses dias aqui havia. E então eles oraram por ele, e diz no versículo 15, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Depois fala de confessarmos nossas culpas uns aos outros, que isso também é uma boa prática, né? E depois nós vemos nos últimos versículos alguém que tinha se desviado da verdade, tinha sido convencido pelo amor de outro irmão a convencê-lo do mal que ele tinha fez se converter do erro do seu caminho, e salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Muitos anos eu pensava, como pode ser isso? Cobrir multidão de pecados? Mas como? Multidão de pecados, quem pagou foi Cristo na cruz. Mas aqui é no governo, na Assembleia, o governo aqui na terra. É um governo que está passando aqui, que se passa no reino dos céus, na igreja também, e também nos indivíduos. E há essa diferença, então ninguém se confunda com salvação da alma, justificação pela fé em Cristo, com o que nós pecamos mesmo depois de salvos, de ter vida eterna e tudo mais, o que nós pecamos, e que também somos castigados por isso, e que nós podemos, então, alguns irmãos podem ajudar, né, a tirar desse quadro, cobrir multidão de pecados, mas não para a salvação. Pedro não introduzia ninguém no céu, não tirava ninguém do céu, não introduz, não tira ninguém dos céus. Os 2 ou 3 congregados ao nome de Cristo podem agir no governo aqui na terra colocando fora uma pessoa de comunhão, mas não pode tirar a alma dele do céu. 2 ou 3 congregados ao nome de Cristo na Assembleia não pode tirar ninguém do céu. A alma de uma pessoa de maneira nenhuma. É no governo de Deus aqui na terra, na igreja. E assim também esses outros casos, né? E tem outros na Bíblia também, não relacionados a pecados até, mas que são realmente usados, né, no governo aqui na terra. Repito, por isso que não se deve confundir salvação de uma alma baseada na obra de Cristo com o governo de Deus aqui na terra, tratando conosco nos nossos pecados. Então, uma coisa que acho que pode ser muito útil, né, para os irmãos. Mas é em Mateus 18, só, por favor. No versículo 18 também, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essa autoridade aqui é muito claro que se trata
da assembleia local, ou seja, a assembleia estabelecida em uma determinada cidade, um lugar. Não se trata de 2 ou 3 pessoas com muito boa vontade se congregarem por si mesmas e falar: vamos nos reunir aqui em nome de Jesus para contarmos com a autoridade dele aqui. Não se trata disso. Esse lugar é um lugar que já existe e ele é estendido, né, de comunhão em comunhão. Diz aqui: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no versículo 5, mas a expressão correta aqui: onde forem reunidos 2 ou 3 para o meu nome, não é em nome dele, mas para o nome dele. Onde forem congregados 2 ou 3 para o meu nome, ali estou eu no meio deles. Então essa é a grande diferença. Nós estamos reunidos em nome de Cristo para alguma coisa, e nós sermos pelo Espírito Santo congregados para o nome de Cristo por outra pessoa, né? Como pelo Espírito Santo sermos congregados para o nome de Cristo, não em nome de Cristo. E essa é a grande diferença, então, que nós temos aqui sobre uma assembleia local, onde essa autoridade de Cristo, então, é colocada. Nós devemos mencionar que a autoridade de Cristo é posta ali. Não é a autoridade da assembleia em si, mas a autoridade de Cristo. A assembleia está representando a Cristo ali para as suas ações. E essas ações são apenas no governo de Deus dentro da igreja. Ela não tem, repito, a ação contra a vida eterna de uma pessoa. A excomunhão à mesa do Senhor não significa excomunhão dos céus, como essa terrível doutrina desses séculos negros foram disseminadas, né? E mexer com a vida eterna de uma pessoa, a presença dela na glória com Cristo. Não, isso não mexe apenas no seu governo. Uma coisa muito clara, um exemplo muito claro disso nós vemos também em Gênesis. Adão, foi dada uma ordem a Adão e ele não cumpriu essa ordem. Ele desobedeceu. E foi dado um juízo para ele. Quando Adão desobedeceu, ele percebeu que ele estava nu. Ele já não tinha mais a posição que ele tinha antes. E Deus agiu primeiramente em graça. O primeiro ato de Deus foi em graça. Deus veio atrás de Adão, viu o que ele tinha feito e cobriu-o com peles. E essa cobertura que Deus fez, logicamente, derramou sangue de um animal para ter essa pele para cobrir a Adão. E fez isso e ficou perfeito. Antes Adão cobriu-se com folhas de figueira e não adiantou nada. Servia entre ele e Eva, mas na hora que percebeu que Deus se aproximava, eles correram se esconder. Por quê? Porque não servia. Obras não servem diante de Deus. Mas Deus fez na sua graça, o primeiro ato de Deus foi em graça de cobrir Adão. E isso foi feito uma vez e acabou. Então a graça de Deus, a misericórdia de Deus foi e cobriu completamente Adão e pagou tudo aquilo que Adão tinha feito, desobedecido, ele pagou. Esse sangue de um inocente foi derramado e serviu. Adão podia ficar tranquilo, né? Agora eu estou coberto. Esse sangue foi derramado. Eu não tenho mais problema diante de Deus. Eu posso conversar com Deus, falar com Deus. O primeiro ato foi graça, misericórdia. O segundo ato, governo de Deus. Deus pegou Adão, tirou fora do paraíso, expulsou do paraíso, botou um querubim lá para proteger a árvore da vida e acabou. Daquele dia em diante, suor no rosto, espinhos, e Adão
estava lá, coberto. Graças a Deus, coberto. Mas colhendo os frutos que ele tinha plantado. Então, esse é o governo de Deus. Nós estamos cobertos. Cristo morreu, nós estamos cobertos completamente. Agora, no governo de Deus, nós estamos colhendo, né, os frutos do pecado. E por isso nós estamos aqui nesse mundo. Cobertos, cobertos. Tem algum problema com o meu pecado? Nenhum. Porque Cristo levou todos. Deus cobriu-os com a morte de Cristo. Mas o governo de Deus está aí. Se eu peco, eu não falo, o meu velho homem pecou. Como se não fosse eu. Né? E se eu ando nas coisas de Deus, o meu novo homem anda nas coisas de lógico, novo homem, nova criação, não tem nada com pecado, com nada. A energia da nova natureza é o Espírito Santo. A energia do nosso corpo, da nossa vida, do homem velho, é o sangue. A energia da nova natureza, não, é o Espírito Santo. Então, mas sobra esse eu responsável. Quando eu peco, eu não falo, a carne minha que pecou. Não, fui eu mesmo. Eu quis pecar. Por isso que nós andamos nessa constante confissão a Deus, porque Cristo está ali intercedendo por nós, a nosso favor. Nós estamos em comunhão com Deus, essa é a vida normal do cristão. Fala em 1 João que o que está em Cristo não peca. Fala, é a nova natureza. Tá bom, mas não é só isso. É o padrão. O cristão não peca. Só que ele andar aqui nesse mundo, ele encontra outra realidade. E aí, então, ele, para manter essa comunhão com Deus, ele confessa o seu pecado. Então, e se nós realmente nos endurecemos nossa consciência, não queremos andar, queremos desviar, então Deus vai cuidar conosco. No quê? No seu governo. Por quê? Porque nós não somos salvos? Não, muito pelo contrário. Nós somos salvos e Ele quer trabalhar em nós, né, para cobrir multidão de pecados. Porque, infelizmente, embora não seja esse o padrão do cristão, mas acontece. Esse acidente na vida do cristão acontece, do pecado. Então, nós devemos confessar para quê? Para nos salvar? Não, para manter comunhão com o Pai. E veja que ali em 1 João 2, é com o Pai. Comunhão com o Pai. Confissão ao Pai. E não a Deus, propriamente. Porque Deus não perdoa pecado. Deus julga o pecado e julgou na cruz o pecado. E quanto ao Pai, nós temos essa comunhão que pode ser interrompida por nosso pecar. E confessando, nós restauramos, então, essa comunhão. Então, eu só queria deixar esse pensamento, né, essa diferença muito grande entre salvação da alma e o governo de Deus aqui na terra. Aquilo que é o reino dos céus, que os homens não entram, não é responsabilidade deles julgar, né, tirar fora, e aquilo que é na igreja, que é responsabilidade, sim, dos homens, de tirar fora, de receber para dentro, né, aqueles que devem estar dentro e tirar aqueles que devem estar fora. São coisas diferentes e várias esferas de autoridade para agir, né, com respeito ao governo de Deus aqui na terra, a respeito de pecado. Só para aproveitar um pouco o tempo, esse assunto que o irmão trouxe, ele vai abrindo e como ele mencionou algumas coisas, algumas doutrinas que têm sido apresentadas, perniciosas, que levam inclusive irmãos verdadeiros deixam de desfrutar muitas vezes daquilo que nós temos em Cristo, a esperança que nós temos. Qual é a nossa esperança? Vemos essa face bendita porque está escrito
Nós cantamos Vindo ao Salvador, teu livro ler, os olhos vêm abrir, queremos ver, queremos ver. Muitas vezes os nossos irmãos não estão vendo porque eles não estão lendo. Claro, existe erro, existem problemas de guias que levam os nossos irmãos para outros caminhos, outros torcem a palavra de Deus, como nós já vimos no início da igreja também. Eu quero ler alguns versículos, mas pensando nesse que morreu e ressuscitou, nós cantamos também. Morresse, ressuscitasse, subisse ao céu. A ti que com sangue na cruz nos remisse. Ou seja, tudo isso que o irmão colocou, ele pagou o preço. E uma doutrina perniciosa é justamente que a igreja passará pela tribulação. Porque daí eu deixo de esperar o Senhor e passo a esperar a tribulação. Vamos ler, por favor, alguns versículos. Paulo, 2 Tessalonicenses. Havia 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Havia uns falsos mestres que eles tinham se introduzido dentre os tessalonicenses, os irmãos, aproveitando a pouca luz que esses tessalonicenses tinham ainda como novos na fé, e no tocante principalmente à vinda do Senhor. E assim esses falsos mestres, que provavelmente vinham do judaísmo também, eles estavam dizendo que o dia do Senhor, que era algo que eles conheciam no Velho Testamento, um dia de juízo, estava presente. Capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Tessalonicenses: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo ou o dia do Senhor estivesse já perto, ou presente, estivesse já presente. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste homem no pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vou mencionar isso aqui, porque então esse dia do Senhor estava sendo dito que que estava presente, porque eles estavam passando por uma tribulação tal que eles falaram: bom, então é isso. E esses mestres, falsos mestres, introduzindo essa doutrina, e Paulo escrevendo para eles que não estava presente no dia de Cristo, porque havia de acontecer essas coisas ainda. Então, lendo aqui, nós vamos ver uma coisa só, no versículo 7, uma coisa que Paulo estava escrevendo: porque já o ministério da injustiça opera.
ou seja, ele já estava operante. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, o Espírito Santo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará o esplendor da sua vinda. Então, o que nós vimos aqui? No versículo 7 fala assim: já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então, olha só, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Eu queria enfatizar esse. Nós temos a palavra dizendo que a igreja, nós não passaremos pela tribulação. Digo nós, todos os irmãos que estão espalhados pelas denominações ou não estão em denominações, os verdadeiros que têm a certeza, que podem ter a certeza da salvação, ainda que não tenham a certeza da sua salvação, não passarão pela tribulação. E uma coisa que enche o coração é esse. Eu estava pensando em relação a isso, voltando, por favor, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses agora. Porque uma coisa o irmão mencionou quanto ao joio, não foi dado ao homem colher ao joio, foi dado aos anjos. Mas, no tocante ao arrebatamento, não foi dado aos anjos. O Senhor mesmo fará isso. Capítulo 4. É só ler esse parênteses, que vai do capítulo 15 ao 18. Porque eu queria terminar com esse versículo 18. 15. 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor. Não era a palavra de Paulo, a palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo já se incluía nesse versículo. Nós, os que ficarmos vivos. 16. E era esse versículo. Porque o mesmo Senhor, ou o Senhor mesmo, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós vemos esses pensamentos que foram trazidos antes, todos eles estão baseados nesse amor de Deus. Deus agindo em graça, usando de suas muitas misericórdias, sua multidão de misericórdia, e com amor, dando essa posição a cada um de nós, a posição da igreja. E quando se trata então de colher o joio, os homens não têm essa responsabilidade, porque nós vimos os erros do passado quando foi tentado fazer isso. Historicamente nós vemos. Então isso vai ser dado aos anjos. Mas quando chega no momento em que o Senhor mesmo vai arrebatar, quando chega no momento em que nós seremos arrebatados, então essa tarefa não é dada aos anjos. E isso enche os nossos corações, porque o Senhor mesmo queria descer do céu para que nós o encontrássemos. E não somente nós, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que passaram dessa vida, estão esperando a ressurreição dos corpos, vão estar presentes. Nós teremos nossos corpos transformados e nós estaremos juntos, porque ele fala assim,
depois nós que ficarmos vivos, versículo 17, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, sabe o que vai acontecer? Estaremos sempre com o Senhor. O que redunda nisso? Redunda em consolo. Então, que esses versículos e que essas passagens, esses capítulos que nós temos lido, de alguma maneira possa elevar os nossos olhos a essa esperança. Porque se a gente notar em 2 Tessalonicenses, algumas mudanças já acontecem. Porque, só para mencionar, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ver uma diferença. 1, 3. Lembrando-nos, sem cessar da obra da vossa fé. Olha só. Obra, fé. A fé, obrando. A obra da vossa fé. Do trabalho da caridade. Existe o trabalho e existe a caridade. Trabalho do amor. E da paciência da esperança. Existe a paciência que está esperando. Não esperando para ver se vai acontecer, esperando com aquela certeza de que nós estaremos na presença do Senhor. Isso eles tinham na primeira epístola. Na segunda epístola, Paulo ele escreve no versículo 3, ele fala das graças, sempre segunda 1, 3, desculpa, 2 Tessalonicenses. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, e por aí segue. Mas ele não menciona algo. Ele mencionou fé, no versículo 3, mencionou caridade ou amor, mas ele não mencionou esperança. Com essa atitude desses falsos mestres, de dizer que esse dia de Cristo estava presente, eles tinham perdido, ou estavam em processo de perder a esperança de estar na presença do Senhor. E Paulo tinha tratado na primeira epístola. Então, algo novo é introduzido aqui. Paulo não menciona a esperança. Por que eu estou mencionando isso? Porque essas doutrinas servem muitas vezes para nos roubar o que nos espera. Estamos com o Senhor a qualquer momento. E não estamos somente para vermos face a face, mas estamos para sempre com o Senhor. Então, que como eu disse, com esses capítulos, esses versículos possam trazer aos nossos pensamentos a nossa esperança de que nós vamos estar na presença do Senhor a qualquer momento, e isso para sempre também.